Eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Nós vamos ler apenas um versículo aqui nesse texto, que é o versículo 12. Provérbios 27, versículo 12, que nos diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Amém? Nesse momento também possamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ministra a tua igreja, ministra as nossas vidas, Pai. Que nós sejamos prudentes, ó Pai, assim como diz a tua palavra, que nós possamos nos refugiar no Senhor. Vem e ministra, Deus, a cada um de nós nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vejo assim, quando eu olho nesse texto, meus irmãos, eu vejo que nós estamos diante de uma preocupação de Deus para com todos nós, né? E qual é a preocupação, né? Que nós não venhamos nos envergonhar, porque envergonhar é o intuito do maligno, né? Enganar é o objetivo de Satanás, né? E Deus tem algo muito precioso, eu vejo assim, a tratar com cada um de nós essa noite, né? Porque nós precisamos fazer algumas escolhas na vida, né? Você pode escolher a semente, se ela é boa ou não, mas não escolhe a colheita. A vida muitas vezes nos parece um grande reality show, mas nós temos a possibilidade de mudar o nosso futuro no final, né? Por isso é necessário algumas mudanças na nossa caminhada de vida com Deus, nesse propósito firme de caminhada com o Senhor, né? Algumas decisões precisam ser tomadas, algumas escolhas, né? Porque somos nós que decidimos o nosso fim, né? Então todas as escolhas, todas as nossas escolhas, ela traz consigo algumas consequências, porque toda ação gera uma resposta. Então, se você não está gostando do que está acontecendo, daquilo que você ouviu, daquilo que você está passando, é muito simples, é preciso uma mudança, né? O grande ator da sua vida é você mesmo. Então cabe a você a dirigir, vamos dizer assim, a comandar as suas decisões. Então Deus nos deu as diretrizes de como vivermos, mas somos nós que vamos decidir aquilo que nós queremos. O grande problema é que às vezes as pessoas colocam a culpa em outras pessoas. É comum a gente ver pessoas culpando outros e até mesmo Deus em meio às suas decisões equivocadas. Quando escolhemos, nós temos que arcar com as nossas escolhas e temos que entender que as escolhas são como sementes. Nós temos todo o direito de saber o que vamos semear, porque nós escolhemos, mas somos obrigados a colher o que plantamos. Então você resolve, você escolhe a decisão que você quer tomar. Então, se você, por exemplo, resolveu casar com a pessoa tal, a escolha, ela é unicamente sua. Ou seja, a semente você escolheu, agora a colheita é obrigatória. O problema é que Deus anda falando com o seu povo, Deus anda, vou dizer assim, sinalizando, mas muita gente anda negligenciando. E aí
ainda achando que Deus, muitos até andam achando que Deus se esqueceu dele, que Deus o abandonou. Então eu quero falar nessa noite, baseado nesse texto, sobre escolhas. Você escolhe pai? Não. Você escolhe filhos? Não. Você escolhe irmãos? Não. Tem coisas que Deus escolhe, mas tem coisas que você tem que escolher. Casar, você escolhe com quem você quer casar, mas pai, filhos e irmãos, quem escolhe é Deus. Você está me entendendo? No casamento, quem escolhe somos nós. Então o problema é que as pessoas estão negligenciando os ensinamentos de Deus e fazem escolhas erradas, escolhas equivocadas. Os avisos estão aí. Nós vemos assim que Deus, Ele está sempre sinalizando, Ele está sempre nos orientando. Deus sempre busca nos avisar, nos orientar, nos alertar, nos advertir. O problema é a insensatez do que está escrito nas placas que Deus envia na nossa caminhada para o futuro. Por isso quero trazer um alerta para você essa noite. Fique atento a essas placas, ou irá sofrer as penalidades por negligência. Por exemplo, a placa do arrependimento é a Bíblia, a palavra de Deus. A placa da salvação é Cristo Jesus, o Senhor. Então arrependimento muda, eu vejo assim, muda o nosso futuro, porque traz mudança. Arrependimento traz consigo uma conversão de vida. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ah, pastor, mas por quê? Porque as sementes de nossas escolhas não foram boas. Por isso que nós temos que fazer escolhas. Quando nos arrependemos e nos posicionamos, as coisas mudam. Os alertas de Deus para a salvação, elas estão aí, meus irmãos. A palavra tem sido semeada. E aqui o texto diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se. Ou seja, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o negligente segue adiante e sofre as suas consequências. Então, a gente precisa tomar algumas decisões em meio aos alertas de Deus, reparar os nossos erros, porque as sementes muitas vezes não têm sido boas. Os alertas de Deus estão aí. A diferença é que uns veem o perigo e se afastam do perigo, outros não. A Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Então eu não preciso ter certeza. Para quê? Se eu já sei que é do maligno. Então eu tenho consciência, eu me torno um prudente, aquele que evita os danos da vida. Nós precisamos criar isso como consequência de vida com Deus, Então, se uma placa me diz que eu devo diminuir a velocidade, pensa comigo, se uma placa está lá, ela é escrita que eu tenho que reduzir, que eu tenho que diminuir a velocidade, em sã consciência, o que eu tenho que fazer? É muito óbvio, diminuir a velocidade.
Então Deus poderia viver por nós, mas Ele optou a viver em nós. Deus optou a viver em nós, não por nós, porque quem escolhe somos nós, né? Então, o que Deus tem falado ao seu coração, o que você tem lido na palavra de Deus, o que Deus tem falado ao seu coração sobre salvação, o que Deus tem falado ao seu coração sobre retomar a caminhada que muitas vezes foi interrompida por negligência. Quais as placas que Ele anda colocando às margens da sua caminhada? Eu volto a repetir que para andar com Cristo precisa ter coragem de obedecer às placas de sinalização. É preciso ter coragem e poder de decisão. Ele diz que o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena, né? Então, quando você olha para essas placas, vamos dizer assim, bem refletidas, o que elas dizem para você? Voltando ao mundo espiritual, essas placas estão escritas assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Outra está escrita assim: sem santidade ninguém verá Deus. Outra está escrita: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Outra está escrita: se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outra está dizendo: eis que estou à porta e bato. O que será que nós temos que fazer com essa sinalização de Deus? Com tantas sinalizações, né? O que elas dizem para você? Por exemplo, uma placa está lá dizendo retorno. Faça um retorno, volte ao caminho certo, retome a sua caminhada, porque há um perigo lá na frente, e você pode sofrer a pena, como diz aqui no final do versículo. Então, se diante de todos os avisos que ainda tem recebido de Deus ao longo da caminhada, e hoje você está sentindo que precisa obedecer esses sinais do Senhor, eu quero pedir que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida, venha gerar algo novo, que Deus está lhe oferecendo. Tudo isso não é de hoje, já há muito tempo. E como as distrações, as negligências, o depois, o quem sabe, o talvez, está sempre em pauta, a gente começa a deixar as decisões principais, os alertas de Deus de lado. Então, se diante de todos esses avisos você tem recebido de Deus, o que você tem feito com todos eles? Então, se você está entendendo o chamado de Deus e quer fazer um retorno, eu quero dizer uma única coisa para você nessa noite: vem para Jesus. Vamos voltar e recomeçar. Vamos voltar para somar, para acrescentar. Se hoje você tem visto ao longo destas placas de sinalizações
muitas coisas que Deus tem ministrado ao seu coração, quero dizer, vem para Jesus. Tome essa sábia decisão de viver uma vida com Deus. Pare de desobedecer ao Senhor. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, eu vejo assim que esse é um momento onde Deus nos chama para sermos prudentes. Eu vejo que também é noite de salvação, a partir do momento que nós venhamos em meio a esse alerta de Deus, não negligenciar a palavra do Senhor, porque há um perigo lá na frente, há um inimigo tentando paralisar a sua trajetória. A Bíblia diz que Satanás está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele pode estar querendo devorar a sinalização que Deus está te dando nessa noite. Está destruindo a palavra que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao seu coração e você tem ignorado. Então estou aqui nessa noite para trazer um alerta para você. Ele deixa muito claro: o prudente vê o mal e esconde-se. Que você se torne um prudente, aquele que evita os danos da vida, que a vida sem Deus causa, né? Então que nessa noite, né, você possa refletir a sinalização daquele que quer te salvar, Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E para isso nós precisamos, meus irmãos, abrir o nosso coração e parar com a resistência, né? Eu vejo muita gente estagnado, muita gente paralisado pelo simples fato de não querer mudar de vida, e se torna como um tolo, como diz aqui, os simples, os tolos. O prudente, diz o texto, que ele vê o perigo e se esconde, mas o tolo, o negligente, ele está falando que sofre os danos. Então eu quero perguntar assim: quem você é? Quem você tem sido? Quais têm sido as suas escolhas? Onde você vai passar a sua eternidade? Se Deus está te dando tantas oportunidades, Deus está sinalizando tanto, e você está tão indiferente. Então, se a palavra de Deus diz que eu preciso ser um prudente, que eu preciso cuidar na minha caminhada, que eu preciso me voltar para o Senhor, que eu preciso mudar uma conduta de vida, é isso que eu preciso fazer. Porque os princípios de Jesus, eles irão trazer salvação. Princípios de Jesus irão trazer sucesso, mas a pessoa de Jesus vai me trazer vida eterna. Olha a sinalização aí: a vida eterna. Que seja assim diante da sua caminhada. O prudente vê as placas de sinalização e alivia a velocidade. O não prudente, ou seja, o negligente, o tolo, não alivia, e quando se acidenta, ainda põe a culpa nos outros. E muitas vezes até em Deus, e pergunta: puxa vida, Deus protege tanta gente e não a mim, e se revolta com Deus, questionando: por que isso aconteceu comigo? Porque você não ouviu as placas de sinalização, porque você não ouviu o que Deus tem ministrado à sua vida, porque você nunca deu crédito à palavra do Senhor. Gálatas 6:7, a Bíblia diz: tudo que o homem planta, colhe.
Nós estamos vivendo num tempo de expectativa. Nós precisamos colher os frutos que temos plantado na caminhada com Deus. Traga Deus como o centro da sua vida, né? Que nós possamos nessa noite pedir a Deus para que muitas pessoas venham conseguir superar as suas decisões equivocadas, as suas decisões tolas, aquelas suas decisões simples, como diz aqui o texto, né? E que venha focar a sua vida numa caminhada correta com Deus, numa vida próspera com Deus, numa vida de santidade, numa vida de serviço ao Senhor, num comprometimento com Deus. Abra a sua vida, abra o seu coração para Jesus. Receba Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Então, em meio a tudo, todas as sinalizações, toda a palavra de Deus que temos ouvido, é um momento de gratidão. O que já temos passado, certamente é um momento de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito, e também por expectativas daquilo que Ele ainda há de fazer, com o objetivo de nos surpreender também, e que seja assim na sua vida, que a palavra de Deus possa surpreender o seu coração. Mas cuidado com os alertas, cuidado com as placas de sinalizações que Deus tem colocado diante de você. Mas eu quero nesse momento assim, verdadeiramente, pedir a Deus que possa colocar uma placa luminosa na sua vida, dizendo bem grande: filho, eu te amo. Eu estou te chamando porque você é precioso para mim. Tem dias difíceis, mas olha como o profeta Abacuque falou: filho, ainda que as coisas não estejam bem, que não saiam como eu queira, mas eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, meus irmãos. Que esse seja um tempo de muita perspectiva em Deus. Não vamos desanimar, não vamos agir como tolo, não vamos agir como o simples que a Bíblia fala, né? Aqui mesmo no Provérbios capítulo 27, no versículo 1, ele diz assim: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. O dia de amanhã o Senhor pertence. O dia de conserto, o dia de arrumar a vida, o dia de colocar as coisas em ordem, se chama hoje. Hoje. É um texto muito conhecido, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Eu quero que você decida comigo nessa noite, falar: Senhor, eu quero me tornar um prudente, não tolo, não simples. Deuteronômio capítulo 30, os versículos 19 e o versículo 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Amém, querido? Que assim seja na tua vida. Aqui uma grande placa de iluminação. No versículo 17, daqui mesmo desse texto de Deuteronômio 30, ele nos traz mais um grande alerta. No versículo 17: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar os ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, né? Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra
a qual vais passando o Jordão para possuir. O Senhor está deixando bem claro, eu estou avisando para vocês, eu estou colocando uma placa de sinalização, né? Se o teu coração se desviar, Ele está falando assim, não conta comigo, eu não sou o teu Deus. Mas nessa noite nós estamos aqui para fazer escolhas, para saber o que nós estamos semeando e o que nós temos ouvido do Senhor, quais as sementes que nós temos plantado. Então quando Ele chega assim, diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha, Ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês me escolham, porque eu já escolhi vocês. Vocês são a menina dos meus olhos, diz o Senhor. Isso aqui é um livre-arbítrio, isso aqui fala de escolha, que você tem escolhido, ser prudente ou ser um tolo, ou ser um simples, aquele que só ouve, mas não dá atenção a Deus, a devida atenção, aquele que verdadeiramente não se volta para o Senhor, aquele que não se arrepende do seu pecado, aquele que não se converte, aquele que não obedece à palavra de Deus. Quem você é? O prudente ou o tolo? Mas que nessa noite nós possamos orar a Deus e fazer uma oração. É necessário uma escolha de ficar com Deus, de servir a Cristo até o fim. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento e pedir que o Espírito Santo de Deus faça de você um homem e uma mulher prudente, temente a Deus. Lembra das qualidades de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o prudente. Eu declaro essas qualidades sobre a tua vida em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Tome posição de Deus, peça a Deus que verdadeiramente possa entrar, possa ser o seu sócio no seu negócio. Peça a Deus que possa ser o cordão de 3 dobras no teu casamento, você, o teu cônjuge e Deus. Peça a Deus que seja o Senhor e Salvador da sua casa, da sua família, daqueles que você ama, daqueles que Deus coloca próximo a você. Hoje é noite de escolha, e a minha pergunta, o que você tem semeado, você vai colher, mas ainda há tempo de conserto. Deixe de ser negligente, deixe de ser simples, o tolo que a Bíblia fala, e seja um homem ou uma mulher com uma convicção de fé que nada vem abalar. Dias difíceis estão por vir, é o que a gente mais ouve. Aconteça o que acontecer, eu estou com o Senhor até o fim, porque eu decidi a ficar com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria que nesse momento você pudesse abaixar a sua cabeça e nós pudéssemos ter uma palavra de oração. Pai querido, Deus santo, Deus amado, quero colocar, Deus, as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Assim, Deus, como a vida de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, daqueles, Deus, que estão ouvindo a Tua palavra, Deus, eu quero repreender, Senhor, toda negligência, Senhor. Eu quero repreender, Deus, toda decisão de continuar simples como a palavra fala, Senhor. Aquele Deus que não se preocupa com a sua salvação, que não se preocupa com a salvação da sua família. Traz esse temor ao coração do homem, Senhor, coração da sua esposa, Deus, coração dos jovens, dos adolescentes, dos casais, das pessoas de maior idade. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, ministra a tua igreja, Senhor. Há uma expectativa tão grande, ó Pai, mas as nossas vidas não estão nas mãos dos homens, a nossa vida está nas mãos do Senhor dos Exércitos, está nas mãos do senhorio de Jesus Cristo. Portanto eu te peço nesse momento, ó Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Eu quero repreender, Deus, toda expectativa, Pai, contrário à tua palavra, Deus. Quero repreender, Senhor, toda falência, Senhor, toda essa enfermidade, Senhor, toda essa pandemia, Pai, que tem se alastrado, em nome de Jesus, que caiam por terra, Deus. Que o Senhor aviva a tua obra, Senhor. Aviva o Espírito Santo. Traz entendimento, Deus. Traz uma igreja temente ao Senhor. Abençoa o teu povo e livra-nos de todo o mal, hoje e para todo sempre.
Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Só lembrando aos irmãos que no decorrer da semana a igreja, nós estaremos aqui, a igreja está com as portas abertas no período da tarde, e no domingo nós estaremos aqui no nosso culto também, às 19 horas, ao vivo, trazendo a palavra de Deus ao seu coração, tá certo? Que você possa divulgar, que você possa compartilhar, enviar essa mensagem, para que novas vidas sejam edificadas através da palavra de Deus. O nosso muito obrigado pela sua presença aqui conosco nessa noite. Que Deus abençoe e até no próximo domingo. E eu quero orar encerrando com você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.